Bom, gente, boa noite então, oficialmente aí. Vamos começar, gente. Eu separei esse material para vocês para a gente falar um pouquinho sobre. Nós falamos na aula passada um pouquinho sobre o medo, nós falamos sobre aqueles quatro pilares, né? Ficou faltando a gente falar um pouquinho sobre a ansiedade, como que a gente pode deslocar esse sentimento e deixar a gente viver de uma forma mais plena, né, deslocando esse sentimento aí da ansiedade, tá? Então eu trouxe esse material para a gente hoje, eu vou apresentar para vocês, depois a gente abre para a gente conversar um pouquinho, falar mais a respeito desses processos aí, tá bom? Eu trouxe para vocês então, gente, um material hoje que é uma forma da gente controlar a ansiedade, tá? A gente vai entender um pouquinho mais o que é a ansiedade, como que ela metaboliza nosso organismo, a geração, por exemplo, dos hormônios, né, dentro do nosso corpo e como que que a gente pode conseguir reverter esse processo aí quando a gente tem uma crise de ansiedade, né? Porque isso é extremamente importante para a felicidade, tá? Então nós vamos caminhar aí. Bom, eu até trouxe esse desenho do cérebro aqui, né, para a gente falar um pouquinho. Eu cheguei a comentar com vocês a respeito do cérebro reptiliano, né? E o cérebro reptiliano, gente, é esse aqui, tá vendo? Ele se forma, é o primeiro que se forma aqui, tá? Dentro do contexto, é aqui que fica armazenado todas as nossas informações passadas, tá? E tudo aquilo que a gente vai guardando, né? 400% daquilo que a gente passa ao longo da vida, ele fica justamente armazenado ali, tá? E esse cérebro reptiliano, né, o nosso inconsciente, ele é justamente é, ele é o princípio do processo de ansiedade. Então tudo começa, nós falamos aí nas aulas passadas a respeito do coração, e tudo começa a partir dessa informação que está armazenada no nosso cérebro, né? Então dali você tira da nossa cabecinha, do nosso cérebro, vem para o coração e a gente começa todo o processo de ansiedade, tá? E aí como é que a gente comanda isso, né? Não é fácil, né? As pessoas elas têm síndrome do pânico, a pessoa ela tem situações de crises, né, terríveis, né? E como é que a gente pode tentar controlar isso aí? Isso evidentemente não pode ser um artifício propício para a felicidade. Então a gente precisa contornar isso de alguma forma, tá? Bom, então nós vamos falar um pouquinho, né? O que é a ansiedade, tá? Como inicia essa ansiedade, nós vamos entender todo o mecanismo, como que funciona desde o início, né, até o término, tá? Nós vamos falar um pouquinho qual a relação da ansiedade com a felicidade, evidentemente que está totalmente ligado, né? Porque viver de passado e excesso de futuro não resolve o presente, né? E se não resolve o presente, se a gente não consegue viver o presente, evidentemente que a gente não consegue aproveitar dessas belezas das coisas pequenas, né? Durante o nosso presente, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre as fases da ansiedade, como que funciona cada uma delas e como que eu posso melhorar, tá? Esses momentos onde a gente passa por essas situações e como que eu vou quebrar esse ciclo da adrenalina, tá? A adrenalina, gente, ela é um dos hormônios que são gerados nas nossas glândulas suprarrenais aqui embaixo, e essas glândulas elas são as glândulas responsáveis pela geração de adrenalina, que é o efeito principal para início da ansiedade, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos aí, tá bom? Bom, gente, o que é a ansiedade, né? A ansiedade, gente, é excesso de informações dolorosas que a gente vai guardando e chega num ponto que essas informações elas vêm à tona, né? E aí acaba que a gente cai naquela cilada do nosso cérebro e aquilo vem totalmente no momento que você está vivendo e te traz esse conceito de ansiedade. Então, acho que a gente chegou a comentar um pouco a respeito dessas questões nas aulas anteriores, mas acontece mais ou menos assim, né? Imagina, por exemplo, que você vive uma situação nos seus 4 anos de idade,
onde você, sei lá, você estava nadando numa piscina e você começa a ter um processo de afogamento, né? Com 4 anos de idade. Isso pode ser em qualquer etapa da vida, evidentemente, é só um exemplo, né? E aí você passa por aquele processo, né? A sua irmã vai lá, consegue tirar você da piscina e você armazena aquilo, você guarda aquilo para você. E aí, como aquilo vai ficar armazenado no seu cérebro, no seu reptiliano, com o tempo, gente, né? De acordo que eu vivo as situações parecidas com aquilo que eu vivi nos meus 4 anos de idade, aquela situação ela pode voltar. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está lá nos seus 18 anos já e você vai, por exemplo, para uma praia e na praia você está lá pulando as ondas e vem uma onda, por exemplo, e te derruba no mar. Tudo aquilo que você viveu nos 4 anos de idade volta à tona, porque você está vivendo uma situação muito parecida com aquela situação que você viveu aos 4 anos de idade. E essa situação, como ela volta novamente, né, aquilo ali pode trazer uma crise de ansiedade. É você viver novamente aquilo que aconteceu, sendo que a situação propícia do momento, ela te traz informações para que você consiga voltar no passado e trazer aquele passado que aconteceu para o seu presente e revivê-lo naquele momento. Tá? Então, isso é muito comum de acontecer. É como eu falei com vocês, às vezes a gente está no momento e às vezes você está bem quando você fala assim, nossa, né, sei lá, tô baixo astral, né? Tô estranho, não sei por quê. É justamente por determinadas situações que você está vivendo no momento que alguma coisa que estava armazenada aqui atrás veio à tona e você trouxe isso aí para aquele momento da sua vida, tá? Então isso é ansiedade, tá? Então quando eu tenho um excesso de informações dolorosas do passado, né? Tenho um excesso de futuro na minha vida e deixo de viver realmente o presente onde eu estou vivendo, no meu Cronos, eu acabo caindo nesse processo, nesse ciclo que a gente vai ver que é um ciclo de ansiedade, tá? Tem gente que vive de uma forma mais intensa, tem gente que vive de uma forma menos intensa, mas de qualquer forma é uma situação para quem já viveu, né? É uma situação extremamente constrangedora, dolorosa, né? Uma situação que marca muito a gente. Então não é legal a gente passar por ela, apesar que, como a gente falou, a gente não tem como esquivar 100% dela, um momento ou outro ela vai aparecer, tá certo? Então, olha só, aqui tem uma charge, né? Ó, seu presente precisa de você, seu passado não. É o que você precisa, na verdade, né? Só que como essas informações, gente, tem informações que estão armazenadas que a gente não lembra, né? O nosso consciente, ele não consegue captar realmente aquela informação que ficou armazenada. E às vezes eu passei por um momento da minha vida que eu nem lembro, mas o meu corpo está fazendo o quê? Ele está somatizando aquele processo lá do passado que eu vivi naquele momento onde vem essa crise de ansiedade. Tá? Então não necessariamente é alguma coisa que eu precise lembrar, né? Porque pode ser uma coisa que ficou marcada, tá? Mas eu não lembro, né, do que aconteceu, tá certo? Como eu contei para vocês, igual o meu caso, né, eu tinha muito problema de claustrofobia, né? Mas se a minha mãe não me contasse, como é que eu ia lembrar, né? Esse problema veio de onde? Veio lá veio lá da minha gestação, né? Onde eu fiquei lá muito tempo, né? O médico quase não fez a cirurgia da minha mãe, ele achou que a bolsa não tinha estourado e eu fiquei lá com a bolsa estourada e morrendo asfixiado lá dentro, né? Eu não lembrava disso se minha mãe tivesse me contado. Mas foi uma coisa que marcou tanto na minha vida que somatizou, né? Apesar de eu não lembrar daquele momento, no meu corpo fez o quê? Trouxe a claustrofobia, que é esse medo, essa situação de horrível de ficar em lugar apertado. Então são coisas que às vezes a gente não tem poder sobre o nosso consciente para que a gente consiga lembrar delas. Então isso pode voltar e vem aí à tona em qualquer momento da nossa vida, tá bom? Então, e além de ser o excesso de passado, né? Pode ser também o excesso de futuro. É de ficar pensando como que vai ser lá na frente, etc, né? Então, por exemplo, às vezes a gente passa por dificuldades financeiras na vida, por exemplo, né? Eu vi meu pai, por exemplo, né? Uma suposição, eu vi meu pai, por exemplo, passar por dificuldades financeiras na vida dele, quando eu era pequeno,
Eu via muito essas conversas, tá? Não é meu caso não, tá, gente? Graças a Deus, mas assim, só um exemplo, né? Então, às vezes, você é criança, você tá vendo muito aquilo acontecer dentro da sua casa, quando você é criança, e depois você arrasta aquilo para sua vida adulta, né? Então, quando você fica pensando, nossa, como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para sustentar minha casa, meus filhos? Como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir comer? Será que eu vou conseguir viajar? E aí vem aquele excesso de futuro também, a partir de uma fase, né, específica que você viveu na sua vida, que volta à tona novamente. Então, tanto o excesso de futuro quanto resgatar essas coisas do passado e ressentir essas coisas do passado, elas podem te ajudar em crise de ansiedade, tá? Então, assim, evitar, tem jeito de evitar? Tem. É um benefício para a felicidade? Claro que é, não tenha dúvida disso, né? Mas como que a gente evita, né? Primeira coisa para evitar isso aqui, eu preciso conhecer o que é o processo. Tem muita gente, meu pai, agora é verdade mesmo. Meu pai, por exemplo, ele teve um tempo atrás uma crise de síndrome do pânico, né? E ele relatava, né? Que ele sentiu muita tonteira e assim, o coração dele começou a pulsar, e ele achava que ele ia morrer, que o peito dele ia estourar, né? E parece que ele não conseguia respirar mais, que ele ia morrer, né? E na verdade não é isso. São informações biológicas que acontecem dentro da gente que faz com que a gente tenha esse sentimento. Mas em geral, né, você vai passar por aquele momento, você vai conseguir sair e não é uma situação onde, por exemplo, é uma situação iminente de morte, né? É uma situação onde traz aquela angústia, aquele medo, aquela coisa horrível por dentro e a gente não consegue controlar. E é óbvio que eu não consigo controlar se eu não conheço o ciclo da ansiedade. E principalmente porque se o meu corpo não reage à adrenalina, gente, ela vai só gerando adrenalina para dentro do meu corpo. Cada ciclo que eu rodo, mais adrenalina, mais adrenalina. Né? Então a gente vai ver como é que funciona para a gente tentar controlar isso aí, tá certo? Uma outra situação, geralmente as pessoas que têm crise de ansiedade, a ansiedade em si ela vem acompanhada de um monte de outros problemas, né? Igual eu coloquei para vocês, claustrofobia, né? Então a gente tem outras situações, por exemplo, que acontecem que são problemas, tá, que levam também à ansiedade. Dentro delas, o que? O medo, tá? O medo, justamente, né? Ele é uma figuração de você lembrar de alguma coisa, de você sentir o medo e de você tentar fazer o quê? De você tentar correr, de você tentar sair dali de perto, né? De você tentar sair daquela cena que está acontecendo na sua vida, né? E a gente já falou que casos, por exemplo, muito trágicos de quando a pessoa chega no suicídio, é justamente isso que ela está vivendo. Ela não quer tirar a vida dela, ela quer matar o problema é terrível, ela não aguenta suportar aquele problema, e aí ela não quer matar a vida dela, ela quer matar o problema. Né? Ela não consegue separar uma coisa da outra. Né? E ela acaba perdendo a vida. Tá? Então, o medo, realmente, ele é bom por um certo ponto, como a gente viu no estresse, por exemplo, quando eu tenho um certo medo de entrar em cena, de, sei lá, de apresentar um trabalho, de apresentar minha dissertação, ele é bom até um certo ponto, mas ele tem que ser controlado. A partir do momento, né, que ele se torna um figurante para uma crise de ansiedade, isso não é legal. Né? Isso aí está me incomodando, está me atrapalhando, a gente realmente tem que rever os conceitos e tentar mudar. Tá bom? Gente, aquele esquema, se vocês, né, quiserem falar alguma coisa, pode parar, fica à vontade, tá? Bom, gente, então, quando a gente nasce, né, a gente recebe como se fosse uma configuração cerebral de um chip, né? E essa configuração cerebral, tanto para quando a gente nasce, quanto para a gente estar velhinho, e durante toda essa etapa da nossa vida, a gente necessita de cuidados. A gente necessita de pessoas que tenham cuidado conosco, né? E principalmente, né, nós somos, já falei sobre isso, nós somos os únicos animais que quando nasce depende 100% de alguém. Um bezerro quando nasce, ele já sai mamando, sai andando. A gente não. A gente tem que passar por várias etapas para chegar lá e conseguir andar, né? Então, assim, esses cuidados que nós precisamos, que é justamente esse chip que foi implantado na nossa cabeça, essa ausência de cuidado, esse medo de se sentir sozinho, ele acaba se transformando também
numa crise de ansiedade futura, tá? Então, vamos pensar que eu tenho, sei lá, 5 anos e meu pai separa da minha mãe, cada um vai para um canto, e aí eu penso na minha cabecinha e falo, antes eu tinha pai e mãe, né? Agora eu tenho que escolher um deles. Isso é uma marca que vai ficar ali, né? E essa marca que vai ficar por quê? Porque eu, nos meus 5 anos, novinho ali, eu me sinto abandonado. Eu me sinto que eu fiquei de lado, né? E isso vai virar um estopim futuro para quê? Para uma próxima crise de ansiedade. Então, todas as vezes que eu me senti abandonado, que eu me senti rejeitado, né? Eu vou chegar num canto, vou começar a sofrer e vou lembrar o quê? Ó, eu vivi aquilo lá atrás, tá voltando novamente aqui, né, nesse momento da minha vida, e aí isso aí pode também se transformar numa crise de ansiedade, tá? Esse chip que a gente tem que é implantado na cabecinha da gente, ele veio de onde? Ele veio lá da época pré-histórica, né, onde você tinha os homens, por exemplo, e as mulheres que tinham, por exemplo, aquele sistema de sobrevivência, né? Então, o homem estava lá, ele via uma flor muito bonita, ele achava a flor bonita, ele ia cheirar a flor era venenosa, ele morria. Ele encontrava com um dinossauro da época lá, né? E aí o dinossauro ia comia ele, né? Então ele teve que desenvolver esse chip para quê? Opa, perigo, né? O seu organismo ele entra numa situação de perigo e esse perigo faz com que você corra, faz com que você lute ou corra, dependendo da situação, tá? Só que o que acontece, gente, esse chip que é implantado na nossa cabecinha quando a gente nasce, né, ele não é automatizado ao longo da vida, né? Então, o que era um problemão quando a gente encontrava um dinossauro na pré-história, hoje, né, esse mesmo chip ele se encontra na cabecinha da gente. Só que coisas menores acabam trazendo o quê? Sofrimentos grandes para mim também, se eu não conseguir controlar isso, tá? Então, esse chip, ele foi feito para isso, que é o que? O nosso cérebro reptiliano. É o nosso cérebro que fala, ou eu fico, ou eu corro, né? Ou eu luto, né? Ou realmente eu não dou conta e aí eu preciso correr, né? Porque é uma questão de sobrevivência. E aí, o nosso cérebro ao longo da vida, ele vai se adaptando a essas situações, né? Então, a gente vai ver situações, por exemplo, onde qualquer coisa que aconteça na minha vida, né, eu disparo essa adrenalina absurda no meu sangue, né? Coisa que não precisava. Só que o meu chip ele não foi automatizado, ele não foi atualizado, né? Porque hoje, como a gente vive numa situação, a gente não tem dinossauro para comer a gente, né? Mas eu tenho meu chefe às vezes que é terrível, né? E aquilo me faz mal, porque o chefe para mim é uma ameaça. E aí, lembra do Tonho lá, das nossas aulas passadas? Acontece daquela forma. Então, o meu chefe, para mim, ele é como se fosse, na atualidade, né? O que, que é? Um dinossauro que está tentando me comer, né? Então, se eu não consigo me libertar disso aí, aquilo acaba fazendo o quê? Gerando também uma crise de ansiedade, tá? Então, essa necessidade de cuidado que a gente tem, né? A gente nasce com ela, a gente cresce com ela e a gente morre com ela, né? Essa necessidade de ser cuidado, tá? Então, a gente precisa pensar sempre que, apesar do momento que eu vivo, né, as coisas que eu vivo hoje, lembra que eu falei com vocês, quando a gente olha a situação do outro, que de repente é muito pior do que a minha, aí a minha fica pequena perto da dele, né? E aí eu consigo fazer o quê? Consigo desvencilhar um pouco, falar, ó, realmente a minha é complicada, mas tem gente numa situação muito pior que a minha, né? Então, a gente consegue quebrar esse ciclo a partir disso aí, tá bom? Bom, então, o nosso inconsciente, gente, ele vai sempre procurar o nosso bem-estar. É óbvio que ele vai procurar o nosso bem-estar. A partir do momento que ele tem um controle on-off, né? Ou ele corre ou ele fica para lutar, ele está fazendo o quê? Ele está nos protegendo. Tanto que, se vocês pararem para pensar na vida de vocês, várias situações que vocês já passaram, que marcaram a vida de vocês, mas que hoje vocês não lembram mais, quantas vezes o próprio inconsciente seu, ele faz isso? Quantas coisas a gente passa durante o dia e ao mesmo tempo seu inconsciente fala, ah, não, isso aqui, né, joga fora, né? Larga para lá, isso aqui não é bom, não vão armazenar isso na minha cabecinha, não.
O inconsciente faz isso. Só que chega num ponto ele fala o quê? Esse não vai dar. A marca é muito grande, então vai ficar ali armazenado, né? E armazenando, um dia ele vai vir à tona, tá? Então esse é o nosso inconsciente. E aí quando você chega nessa situação onde o seu cérebro, o seu inconsciente não consegue eliminar essa dor fica ali. E aí o seu cérebro ele entra numa situação de compulsão à repetição. O que é compulsão à repetição? Aquilo que você viveu no passado volta à tona e você vai repetir, tá? Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas existem, por exemplo, estudos que falam, ó, quando um pai às vezes é alcoólatra, né? E você tem uma filha, a filha quando casa, né, com o homem, ela vai procurar um parceiro parecido com o pai, né? Por quê? Tô falando do alcoolismo, né? Mas pode ser qualquer coisa. De repente o pai é agressivo, por exemplo. Sei lá, de repente o pai, sei lá, não compra as coisas dentro de casa, falta as coisas. O que vai acontecer? Essa situação mal resolvida que o seu inconsciente marcou, ela vai trazer um determinado ponto, né, na sua vida atual, ela vai trazer aquele momento que você viveu. E aí você vai fazer o quê? O seu cérebro ele tende a fazer uma compulsão à repetição e você tende a repetir aquela mesma situação que aconteceu no passado, gente. Por isso que, em muitos casos a gente já viu também, né, casais, por exemplo, largou hoje aqui, né? Aí depois a mulher quer arrumar um outro, o homem quer arrumar uma outra, né? E aí ele fala, não, agora vai dar certo. Aí arruma outra, acontece o quê? Deu errado de novo. Aí arruma uma outra, um outro, dá errado de novo, né? Por quê? Você está vivendo aquela compulsão à repetição. E o nosso inconsciente, ele tende a mandar a gente a reviver aquilo que a gente já tinha vivido lá atrás. Então, assim, esse é o nosso inconsciente. Apesar dele nos proteger, mas essas marcas que ficam no nosso inconsciente vai atrapalhar, consequentemente, a nossa felicidade. Como é que você sai de um relacionamento para entrar num outro relacionamento achando que vai dar certo e você procura uma pessoa muito parecida com, sei lá, o seu pai, o seu avô, de repente que te criou e você vai viver aquilo novamente? Entendeu? Como é que você vai buscar a felicidade a partir disso? É praticamente impossível, gente, né? Então, isso é muito importante. E o nosso inconsciente também, ele é o quê? Ele é atemporal. Uma coisa que você viveu há 30, 40 anos atrás pode aparecer agora, depois de 30 e 40 anos, na sua atualidade. Então, ele é atemporal. E aquele momento atual que você está vivendo, que aconteceu há 40 anos atrás, é como se você estivesse novinho lá atrás, revivendo aquilo ali. Enfim. Vai lá, papai ainda não. Depois o papai vê lá, tá? Então, assim, a gente passa, né, novamente tudo aquilo que a gente passou como se eu estivesse vivendo aquele momento lá atrás. E em muitas situações, a gente acaba incorporando, por exemplo, fisionomia, gestos daquele momento que você viveu lá atrás. O gesto de criança, às vezes, né, daquele momento lá dos seus 4 anos de idade, onde você passou alguma coisa, tá? Então, o que acontece é que isso funciona mais ou menos como um dominó. Né? Se você tirar aquilo que você passou lá atrás e você tirar e jogar isso para o seu coração, você iniciou um processo de ansiedade. E aí, desse processo de ansiedade, o próximo passo é o quê? Meu coração parece que vai sair pela boca. Né? Depois disso aí acontece o quê? Minha respiração fica curta. Depois disso aí, as mãos ficam geladas, os pés gelados, começa a suar frio. E a gente vai passando por todo esse ciclo. Se eu não interrompo esse ciclo, quando chegar no final, novamente vai fazer o quê? Mais adrenalina. E aí vai gerar mais problemas no seu organismo. Tá? Então a gente tem que quebrar. Como é que eu quebro esse ciclo do dominó? Eu tenho que colocar a mão numa pedra ali e falar, ó, não continua. Porque aí não continua e eu consigo quebrar esse ciclo aí. Tá certo? Bom, o que acontece é a gente busca o passado, tá? O passado vem a partir do inconsciente, coisas que de repente, como eu falei com vocês, a gente nem lembra do que aconteceu, tá?
Isso vem automaticamente para onde? Para o coração. Por que para o coração? Porque ele é a nossa máquina principal de sobrevivência. Então é ele que vai aumentar o meu fluxo sanguíneo para oxigenar os meus músculos da parte alta e da parte das pernas, por exemplo, ou para correr ou para lutar. Então olha como que acontece. Trago alguma coisa do passado, vem para o coração, tá? E aí a partir disso aí as minhas glândulas que eu tenho aqui, tá? Essas glândulas fazem o quê? Elas começam a secretar. Gente, eu tô com a cabeça tão ruim hoje que o negócio tá feio aqui, essa situação. Adrenalina no sangue, tá? E aí ela vai acrescentar essa adrenalina no sangue. E aí meu coração vai bater mais. A gente vai ter a respiração mais menos compassada, né? E aí você vai iniciar o seu ciclo de ansiedade aqui nesse ponto, tá? Então é esse o processo onde tudo inicia. Então o que eu posso fazer? Ou eu quebro essa leitura do passado, resolvo um problema que aconteceu no passado, né? Ou então, a gente vai ver que uma das formas de controlar mais precisas, né, se eu não conseguir quebrar o que está no passado, é o quê? É eu trabalhar a respiração. Porque o coração, eu não consigo controlar o coração. Né? Se o coração parar, a gente morre, não tem jeito. Né? Então, ou eu quebro aqui atrás, resolvo esse problema que ficou aqui atrás, ou a gente vai trabalhar a respiração. E o mais interessante é que essas nossas glândulas suprarrenais, tá? Elas fazem o quê? Elas estão, além delas secretarem, né, a nossa adrenalina, elas estão no meio do corpo certinho. Por que no meio do corpo? Porque a distância entre a parte superior e a parte inferior do corpo é praticamente a mesma. Então, quando eu começo a secretar essa adrenalina, ela vai ser distribuída tanto para cima quanto para baixo no meu corpo. E de forma muito rápida. Isso acontece em um instante, um estralar de dedos, tá? E aí o nosso corpo começa a sentir, evidentemente, né? A gente tem aquela crise, aquele sufocamento que a gente vai ver que são típicos aí de ansiedade, tá certo? Mas a gente consegue controlar, tá bom? Bom, a nossa adrenalina, gente, que é essa molécula bonitona aqui, né, com esses grupos OH, tá? O que acontece? Antes, ela era utilizada para quê? Para superar monstros, superar dinossauros, superar animais extremamente grandes. Depois o que acontece? Como essa adrenalina ela não foi atualizada a uma versão um pouquinho melhor, porque hoje eu não tenho mais monstro, não tenho mais dinossauro, qualquer boleto que eu tenho que pagar no final do mês pode se transformar no quê? Num dinossauro para mim aqui atrás, né? E aí eu já fico pensando, nossa, tem que pagar boleto, tem que fazer isso, ai, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar? Como é que eu vou fazer? E ali já vai virando uma bola de neve. Por quê? Porque a gente não conseguiu atualizar isso aqui, tá? Essa adrenalina ela serve para isso, ela serve para a sobrevivência. Ela tem essa capacidade de impulsionar você para não deixar você perder sua vida, né? Só que um boleto não vai fazer você perder sua vida, né? Então, por exemplo, uma situação familiar que você passa não vai fazer você perder sua vida. Um problema que você tem no emprego não vai fazer você perder sua vida, né? Mas, como o nosso cérebro entende que aquilo ali é um ataque, ele faz o quê? Ele secreta adrenalina no nosso corpo, tá? Pra gente correr ou pra gente romper com aquilo ali de alguma forma, lutando contra aquilo de uma forma ou de outra, tá? Então, é isso que acontece. Esse é o ciclo da ansiedade, tá? Que é muito comum no nosso dia a dia, tá? Então eu vou falar para vocês todinho o ciclo, vou explicar cada uma das etapas, por que ela existe e aonde que a gente pode romper isso aqui. Então, no nosso Cronos que a gente tem, a gente vai lá, busca um evento. O evento vai estar onde? Vai estar alguma coisa mal resolvida que ficou lá atrás. Essa coisa mal resolvida que ficou lá atrás é um evento que ele vem à tona e às vezes inconscientemente no meu corpo, tá? E aí ele faz o quê? Ele dispara o meu coração. Por que esse evento vai disparar meu coração? Porque o meu cérebro vai entender o seguinte: opa, estou em perigo. Se eu estou em perigo, aquela situação lá de trás, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que correr, tá? Ou então eu tenho que lutar. Só que para lutar ou para correr, eu preciso de quê? De oxigênio. E aí o que acontece? Meu coração começa a pulsar,
Para quê? Para distribuir mais sangue arterial no meu corpo, para que meu corpo fique oxigenado, para que os meus músculos fiquem mais oxigenados e eu tenha a capacidade de correr ou enfrentar, tá? Então, a primeira coisa, o primeiro evento, quem nunca sentiu o coração, né? Igual a gente fala, nossa, meu coração tá saindo pela boca, né? O coração fica batendo forte, parece que tá saindo pela boca. É a coisa mais comum. Eu garanto todo mundo que já deve ter vivido pelo menos alguma coisa parecida com isso. Então, é o primeiro ato que acontece, é esse. A partir daquela lembrança que você traz ou daquele inconsciente que você nem lembra, mas que a situação momentânea que você vive te remeteu àquele momento do passado que você passou algum problema. E ele vem à tona e aí o coração aumenta seu batimento para oxigenar todo o seu corpo, tá? Essa é a primeira coisa que acontece. Como é que eu vou resolver com o meu coração? Difícil, né? Vou parar o coração, não tem jeito. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar outros meios. A próxima etapa desse ciclo, né, vai ser o quê? A minha respiração começa a acelerar. Porque a minha respiração, todo mundo já viveu isso também, tem certeza. Então, o coração começa a bater e você começa a respirar. Né? Dessa forma, a gente começa a respirar. A nossa respiração ela não se completa como uma respiração diafragmática. E aí, por que que a sua respiração ela acompanha dessa forma? Acompanha pelo seguinte, o coração está acelerado. Aquela ideia que eu tinha daquele evento passado, ela vem à tona. Então eu preciso enfrentar ou correr. E a partir do momento que aquilo aparece na minha vida, acontece o quê? Meu coração dispara. Como meu coração dispara, para acompanhar, né, aquele batimento cardíaco da oxigenação do meu sangue, eu preciso o quê? Aumentar a minha capacidade respiratória, para que a minha respiração acompanhe os meus batimentos cardíacos. Então, a sua respiração fica ofegante, né? E você não consegue puxar o ar. Quantas pessoas, né, em crise de ansiedade muito severas, elas falam assim: nossa, parece que eu ia morrer sem ar, eu não conseguia respirar, né? Mas não é porque você está sem ar, é porque a sua respiração ela não está completa. Não está como uma respiração de um bebezinho. Não sei se você já viu um bebê respirar, né? Ele respira com a barriguinha, né? A barriguinha sobe, desce, né? A gente não tem essa respiração no momento desse de ansiedade, tá? E isso aí acaba trazendo prejuízo, evidentemente, porque se a sua respiração ela não é completa, a gente sabe muito bem da biologia lá, né? Não sei se tem algum biólogo aí, mas a gente sabe da biologia do ciclo de Krebs, da cadeia de transporte de elétrons, dos 64 ATPs que é gerado durante a nossa respiração. Isso, né, se você não processa ela de uma forma completa, acaba que tudo isso aí fica comprometido. E aí o seu corpo começa a sentir, né? O seu corpo começa a sentir, tá? Então, é essa questão dessa forma, exatamente dessa forma que acontece aí, tá certo? Depois, minha respiração fica intensa. Aí qual que é a próxima parte? As minhas mãos ficam geladas, os meus pés ficam gelados, tá? E por que que existe, né? O que que o meu cérebro está dizendo para que as minhas mãos fiquem geladas e os meus pés fiquem gelados? Ela está dizendo o seguinte, pessoal: todo o sangue que está sendo bombeado para o seu corpo, ele se concentra na sua parte superior aqui, tá? E nas suas pernas. Por quê? São os órgãos de luta, é onde você vai lutar. Né? Então eu preciso dar força para essa região do meu corpo, que é essa região de cima. Tanto que as pessoas que têm crise de ansiedade, é muito comum elas ficarem com essa parte do peito aqui perto do pescoço, vermelho às vezes. Né? Porque a quantidade de sangue que você irriga essa área, essa região é muito grande. E as pernas também. Então, teoricamente, os meus pés e as minhas mãos, que são órgãos mais inferiores, elas ficam geladas, porque não tem muito sangue irrigando naquela região. E uma outra circunstância da natureza que faz isso com o nosso corpo também, sabe qual é? Se eu tenho menos sangue na minha mão, né, e o meu órgão de luta é a mão, a tendência de, sei lá, de se você cortar a sua mão, né, a tendência de você ter uma hemorragia bem menor, porque você tem menos sangue irrigando a sua mão. Então, tudo isso, gente, ocorre em fração de segundos.
né? As crises de ansiedade, ela pode ser muito rápida, muito intensa. Então, de um momento para outro, você pensa em alguma coisa, o coração já acelera, a respiração já fica mais pulsante, né? E aí você tem lá os pés e mãos geladas. Então, isso acontece de uma forma muito rápida, tá? Então, antes de você deixar chegar nessa respiração, a partir do momento que você percebeu, né, que o seu coração disparou, tá muito rápido, você teve um ataque cardíaco, né? Você percebeu que isso aconteceu, você tem que fazer o quê? Opa, eu vou trabalhar quem? Nós vamos trabalhar depois, né, que é a única forma de resolver esse problema, aonde? Na minha respiração, tá? E é na respiração que eu consigo quebrar minha crise de ansiedade. Não existe nenhum outro lugar que eu consiga, mas a respiração eu consigo fazer isso. Porque se eu começar a controlar a minha respiração, aquele dominó que eu falei com vocês, aquela pecinha, ela não toca na outra mais. E se ela não toca na outra mais, você quebra o ciclo da ansiedade. Então é muito importante que eu faça o quê? Que eu trabalhe justamente na minha respiração. Então começou, percebeu que está sentindo uma crise? Eu vou trabalhar minha respiração. Tá certo? Então, tudo tem um fundamento muito lógico, né? E aí depois dessa parte dos pés frios e da mão fria, vem o quê? Vem o suor frio, né? Nossa, eu tô suando frio, né? A gente fala. Por que vem esse suor frio? O suor, gente, tá? Automaticamente ele traduz o quê? Numa pele úmida. E a pele úmida, ela subtende que é uma pele que escorrega. Então, voltando lá atrás, né, naquele homem pré-histórico, onde esse cérebro reptiliano ajudava na sobrevivência, e até hoje nos ajuda, só que com um drive um pouquinho menos atualizado, né? Naquela época, por exemplo, se o animal te pega, você faz o quê? Você consegue escorregar, você consegue sair. Então, aquele suor frio ele vem para quê? Justamente para isso. Como o seu sangue está irrigando os seus músculos superiores e inferiores para que você lute, a parte, né, da sua parte mais externa de onde sai o suor, por isso que o suor ele tende a fazer o quê? A sair um suor mais frio, né? Porque quando a gente está que a gente está jogando futebol, alguma coisa que a gente transpira muito, a gente está ali naquele calor, né? O nosso suor não sai frio, né? Então, porque o seu sangue está irrigando todas as partes do seu corpo, tá? Então, esse suor frio vem para isso, né? Todo mundo, eu acho que já passou por isso aí. Depois, o que vai acontecer, gente? O seu sangue está pulsando muito forte, sua respiração está terrível. E aí, o que o seu organismo faz para te proteger? O que o seu cérebro faz para te proteger? O seu cérebro faz um vasoconstritor. Ele contrai os vasos. E nessa contração dos vasos, essa contração serve para quê? Como o fluxo de sangue está muito intenso, se esses vasos não ficarem contraídos, tá? O que vai acontecer? Você pode ter um AVC, você pode ter um infarto. Porque o fluxo sanguíneo é muito alto, então ele precisa contrair para segurar aquela pressão do sangue dentro do seu organismo, tá? E aí nesse momento, né, por exemplo, a gente tem situações, né, de pessoas, tá? Que às vezes chega a ter um infarto, às vezes chega a ter até um AVC nesses momentos, né? Porque se você não tiver essa constrição dos vasos, como o fluxo sanguíneo é muito alto, pode ser que as suas veias, né, as suas artérias não suportem, tá? E aí você tem isso aí estourando, e aí dependendo de onde estourar, você vai ter um AVC, você vai ter um infarto, sei lá, vai ter qualquer coisa no seu corpo, tá? O mais interessante é o seguinte, gente, quando a gente para pensar, né, em quantidade de neurônios no nosso corpo, né, o ponto que a gente tem mais neurônio no nosso corpo. Vocês sabem me dizer? Aonde que a gente tem mais neurônio e qual é o segundo ponto do nosso corpo que tem mais neurônio? Alguém saberia? O mais neurônio todo mundo acerta, vai. É aonde? Cérebro. 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 E o segundo lugar onde tem mais neurônio?
Hum, sabe onde que é? No intestino. E o terceiro lugar, né, nessa escala aí de quantidade é o coração. Tá? Então, lembra quando a gente falou lá da questão do câncer do coração? Né? O coração, a quantidade de neurônios que tem é muito pequena, comparado com o intestino e o cérebro. Por isso que as pessoas, elas têm tendência, a pessoa ela tá numa crise de ansiedade, às vezes ela tem, por exemplo, uma diarreia, né? Já repararam? Tem gente que tem esse problema? Porque a quantidade de neurônio que eu tenho no intestino também é muito grande, tá? Então tudo se comunica de uma forma muito interessante, né? Então não tem como escapulir disso aí. E esse vasoconstrição ele serve para isso. Como o fluxo sanguíneo é muito alto, ele se contrai para segurar aquela pressão do sangue, tá? Da mesma forma que isso aí é válido para a gente não sofrer um infarto, não sofrer um AVC, isso é totalmente negativo, por exemplo, para situações. Vocês já viram que a pessoa que tem muita ansiedade, homem muito, acontece muito, né? O homem tem ejaculação precoce. Ele não consegue, por exemplo, ter um ato sexual de forma adequada. Por quê? Se o vaso contrai, né? Os corpos cavernosos, por exemplo, do pênis, ele não consegue encher de sangue. Então, da mesma forma que quantas pessoas, gente, ansiosas, por exemplo, que têm esses problemas, que estão recorrendo aí a tratamentos. Não só o homem, mas a mulher também, que é da mesma forma, né? Essa irrigação, por exemplo, ali na vagina, no clitóris da mulher, serve para quê? Ele estica a pele, né? E esse esticar a pele, ele faz o quê? Ele sensibiliza a pele. Ela fica mais sensível. Enfim. Depois o papai vai lá já. Espera só um pouquinho, bem. Então, assim, olha só como tudo tem um fundamento, tá vendo? Então, da mesma forma que a gente tem essa possibilidade do nosso cérebro mandar essa informação e a gente evitar um AVC, ao mesmo tempo ele é prejudicial muitas das vezes. Então, é benéfico para um lado, mas prejudicial para o outro. Então, a ansiedade, né, por mais que o nosso organismo está nos protegendo, ela causa danos. E esse é um que eu falei para vocês, mas existem outros vários, né? Então, de qualquer forma, evitar de todas as formas possíveis e impossíveis a ansiedade é o melhor caminho que a gente pode ter para a felicidade, sem dúvida alguma, né? Bom, e aí a gente chega num ponto de quê? De descontrole e desespero. Por quê? O seu organismo começa a falar assim: nossa, ó, secretei adrenalina, tá lá no meu sangue. Peraí, minha filha, só um pouquinho. Secretou adrenalina, meu coração bateu mais forte, minha respiração piorou, minhas mãos e pés ficaram gelados, tudo isso está acontecendo e eu não consegui resolver. E aí a primeira coisa que a pessoa vai sentir é o quê? Ela vai sentir um desespero muito grande que eu não consigo resolver, né, aquela coisa toda, e ela acaba fazendo o quê? O próximo passo é justamente secretar mais adrenalina. Você vai secretar mais adrenalina no seu corpo. E essa adrenalina vai fazer com que você repita todo o ciclo novamente, um ciclo de ansiedade. Então, assim, se eu consigo controlar esses momentos, tá? Lá na minha respiração, gente, toda essa parte do meu ciclo que tá aqui, ó. Fabiano, boa noite. Da aula anterior sobre a resposta. Peraí, só um minutinho, gente. Deixa eu ver quem falou comigo aqui. Não se dividem. Ô, Fabiano, Oi, sou Marina. eu. Pode Eu que falar. falei. É porque na aula anterior eu não consegui participar, né? Eu apresentei o projeto de pesquisa. Aí, Ah, como você comentou também do coração, aí eu expliquei também tanto a parte biológica quanto uma parte psíquica. uhum. E fazendo também um adendo, né? A questão da gente controlar o pensamento, o medo, a ansiedade. E a ansiedade ela é controlada, como você mesmo mencionou, pela respiração. Isso aí, ô Marina. Obrigado pelo apontamento aí. Mas, gente, olha como é que a gente. Né, a partir do. Gente, tudo aquilo que eu conheço fica mais fácil de eu resolver. Lembra do autoconhecimento lá de trás? Eu não sei se vocês estão compreendendo o ciclo da ansiedade
né, de uma forma mais tranquila, mais fácil de entender. Porque quando acontece na gente, é tanta coisa, né, tanta situação, que eu não consigo decifrar direito o que está acontecendo comigo, né? E nesse momento aqui, ó, como eu tenho, por exemplo, a minha respiração muito exacerbada, né? O que acontece? Vai chegando num ponto aqui que o meu cérebro começa um estado de alerta terrível. E que estado de alerta é esse? Gente, imagina que, sei lá, nossa, ficou escuro, alguém vai me assaltar, meu Deus, alguém roubou o dinheiro meu na minha conta, ai meu Deus, eu vou cair, vou quebrar a perna, não posso deixar a janela aberta, vou ficar doente. E o seu cérebro começa a ficar em estado de alerta, por quê? Ele passou por todo aquele ciclo até agora e você não conseguiu resolver. E aí o seu cérebro começa a pensar, olha, peraí, eu não consegui resolver, como é que eu faço então? Né? E aí você vai entrando naquele estado de alerta. É aonde você acha que você vai morrer, que você não aguenta mais e que, sabe, que nada, não tem nada bom mais na sua vida. Então você vai passando por esses momentos, o seu cérebro entra realmente num estado de alerta, tá? E aí se eu não corto isso até aqui, o que vai acontecer? Mais adrenalina. E aí mais medo, mais ansiedade, o coração bate mais e vai, e vai, e vai. E você entra no quê? No loop. E cada loop daquele que você entrar, mais adrenalina você vai jogar no seu sangue. Certo? Então, como é que eu resolvo esse problema de uma forma muito fácil? E realmente é fácil se a gente parar para pensar, porque a forma de resolver isso aí é trabalhar a respiração. No karatê, a gente usa uma respiração chamada de Shikokyu, que é uma respiração japonesa, e depois que a gente faz um exercício muito pesado, a gente usa essa respiração para equilibrar o corpo novamente. E essa respiração, como que funciona essa respiração, né? Sabe que a gente tem aqui na internet? Eu nem sei como é que escreve isso, gente, mas deixa eu dar uma olhada aqui, quer ver? Só para vocês verem aqui, ó. Respiração. Não deve ser esse não, tá? Mas Shikokyu. Deixa eu ver se... Será que é isso aqui? Deve ser, né? Vamos ver. Não sei se é isso não. Eu não acho uma coisa que presta aqui, né, gente? Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa... Deixa eu ver. Respiração. Sabe o que é isso aqui? Deixa eu colocar aqui só um minutinho. Então, essa respiração Shikokyu que a gente faz no Karatê, por exemplo, é a respiração típica para esses momentos. Ah, meu Deus, tem que entrar no Facebook, Paulés, aqui? Brinca não. Não vou entrar também não. Gente, infelizmente eu vou ficar devendo de novo pra vocês. O negócio tá feio, né? Toda vez que eu falo pra vocês que tem uma coisa aqui, eu não consigo achar. Mas a respiração, gente, como é que ela funciona? Você de palma das mãos abertas, eu vou descer minha mão com a palma voltada para cima, vou colocar ela na minha perna e em pé, por exemplo, tá? Eu vou puxar o ar pelo nariz, vou deixar o meu diafragma fazer essa respiração, minha barriga vai subir e aí eu vou puxar a minha mão dessa forma e vou puxá-la aqui debaixo do meu braço. É uma respiração que a gente faz chamada de Shikokyu, tá? E essa respiração é justamente a respiração que a gente tem que fazer no momento da crise de ansiedade. É justamente essa respiração que eu consigo quebrar esse ciclo, para que não gere mais adrenalina, para que eu realmente quebre o ciclo. Então existem duas formas de quebrar esse ciclo. Ou eu quebro aqui em cima e resolvo meus problemas passados, tá? Para que você não tenha esse evento, para que esse evento não comece, para que você não comece o seu ciclo. Ou então eu quebro isso aqui na respiração. A partir do momento que eu perceber que meu coração começou a pulsar muito desproporcional, né, ao conteúdo de repouso, por exemplo, então eu vou fazer o quê? Vou vir na minha respiração e vou executar essa respiração. A partir do momento que eu fizer
15 sessões, 20, 30 sessões dessa respiração, tá? Você vai fazer o quê? Você vai começar a perceber que o seu fluxo sanguíneo, o seu coração começou a diminuir o batimento e você começou a se acalmar. É importante, né? É extremamente importante, por quê? Porque é uma situação simples de resolver e que às vezes a gente deixa passar despercebido. Então, tá? O que nós vamos fazer nessa circunstância? Existe essas posições das mãos que é chamado de mudras, né? Que o pessoal, por exemplo, de yoga usa, o pessoal que faz relaxamento, o pessoal usa. Olha a posição da mão. Tá vendo que não precisa fazer esse círculo aqui, que né, é uma posição mais de yoga, né? Mas olha a palma da mão voltada para cima. A palma da mão voltada para cima, no colo, né? Sentadinho aqui no colo, a palma da mão voltada para cima e você vai puxar o ar pelo nariz o máximo que você conseguir e depois você vai soltar. Como é que você vai soltar esse ar? Você vai soltar ele mais devagar que você possa soltá-lo. É como se você tivesse com uma latinha de refrigerante e você fosse soprar o canudinho dentro da latinha sem transbordar o refrigerante da latinha. Como é que você sopra? Bem devagar. E você vai fazer esse ciclo. 15 vezes, 20 vezes, 30 vezes, não sei quanto. Mas você vai fazer esse ciclo, porque isso aí é uma manobra de segurança, para que você quebre aquele ciclo, né, de ansiedade no seu corpo. E aí, a partir desse momento, você vai começar a perceber que o seu organismo começou novamente a entrar em estabilidade. E aí, você não vai ter as mãos frias, não vai ter os pés frios, você não vai suar frio, você não vai entrar naquele alerta que o cérebro vai trazer. Por quê? Porque você cortou aquele momento da ansiedade simplesmente com uma respiração bem feita. A respiração não pode ser aquela respiração só de encher o pulmão, tá? A barriguinha tem que subir realmente, a barriguinha sobe e desce, sobe e desce. Essa é a respiração completa. É a respiração que vai trazer uma certa saciedade, né, para você, e você vai diminuir a sua crise de ansiedade de forma absurda, tá? Ah, mas se eu não tiver lugar para sentar, eu tiver no meio de um trânsito, como é que eu faço? Se eu tiver, sei lá, dentro de um ônibus, sei lá onde eu tiver, né? Como é que eu vou fazer? Você vai, uma possibilidade é, sei lá, tô no ônibus, me deu uma crise de ansiedade, o que eu faço? Eu vou apertar uma barra de ferro, por exemplo, do ônibus, onde eu seguro, com todas as forças que eu tiver, eu vou prender minha respiração e depois de um tempo eu vou soltar essa respiração. Por quê? Porque a partir do momento que eu prendo a minha respiração, gente, o que vai acontecer? Quando eu soltar, né? Aí automaticamente eu vou fazer o quê? Eu vou puxar o ar de novo. Então eu prendo a respiração, soltei. Aí você não puxa de novo? Aí você puxa. O que você está fazendo novamente? Você está fazendo a mesma respiração que você estivesse fazendo, por exemplo, se você estivesse na sua casa, sentado na cadeira, sentado na sua cama. E aí você começa a controlar essa respiração da mesma forma. Difícil fazer isso? Claro que não. Fácil, né? E até porque eu não espero chegar na situação mais drástica de uma crise de ansiedade. Eu corto ela antes. Comecei a perceber, não tá bom, opa, vamos lá, vou fazer respiração. Sento. Não use a mão para frente dessa forma, porque o seu organismo entende que se você tiver com a palma da mão voltada para frente, alguma coisa assim, o seu organismo entende que isso aqui é ataque. E o ataque, aí que ele vai girar mais ainda, porque o nosso cérebro está fazendo o quê? Ele está nos preparando para o ataque ou para a defesa, não é isso? Então, se eu deixo a palma da mão voltada para cima, ele vai entender também que aquilo ali pode ser um ataque. Tá certo? E aí ele não vai resolver muito. Então, a palma da mão voltada para cima, para o céu. Né? Palma da mão voltada para cima. Eu não sei se vocês já viram, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso depois, linguagem corporal. Mas grande parte dos líderes aí mundiais, quando eles vão fazer um pronunciamento, alguma coisa,
eles fazem questão de mostrar a palma da mão. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso. Tá? Por que vocês acham que eles mostram a palma da mão? Vocês já ouviram falar sobre isso? Enquanto eu tomo um copo de água. Ninguém? Vocês estão muito desanimados. Não é possível. Não é desânimo não, professor, é falta de conhecimento mesmo. Ô, louco. Olha só. A palma da mão, gente, para cima, quando você mostra a sua palma da mão, indica credibilidade. Então, quando você vai observar... Olha o Barack Obama. O Barack Obama é um cara que, se você observar, né, de onde ele veio, depois quando ele foi presidente dos Estados Unidos, a capacidade de articulação e linguagem corporal que ele tinha era muito boa. Né? E ele sempre estava mostrando a palma da mão, gesticulando, mostrando a palma da mão, porque traz o quê? Credibilidade. Tá? Então, assim, quando eu alinho minha mão para cima e faço dessa forma, gente, não tem erro. E eu vou realmente começar a melhorar. Faça o teste. Depois você me conta. Né? Espero que ninguém aqui tenha crise de ansiedade. Mas assim, cara, olha só. Olha que interessante as coisas. Todo mundo, não tem jeito. Às vezes você passa por uma crise de ansiedade, seja pequena ou seja grande, todo mundo tem isso. Não tem condição. Né? Eu não posso deixar transformar numa coisa que seja extremamente absurda, que eu não consigo controlar. Mas agora vocês sabem controlar. E olha como que a respiração é importante. Né? Eu que fiz karatê há muitos anos, né? No karatê a gente via muito disso, gente. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme do... acho que é o Grande Dragão Branco, se eu não me engano. Acho que é com o Van Damme, novinho. Né? E lá tem uma cena do filme onde ele vai ele vai lutar, né, no campeonato. E aí ele chega lá, ele tem que quebrar um bloco. Aí eles põem tijolos, né, vários tijolos, acho que é aquele monte de tijolinho pra ele quebrar. E quando o cara fala pra ele quebrar, ele vai lá pra bater. Aí o cara fala assim: "Não, não, não, não. Eu não quero que você quebre tudo. Eu quero que você quebre o último. Só o último." E aí, quando uma pessoa leiga vê aquilo, ela fala: "Ah, é filme, né? Isso aí não existe." Existe, gente. E olha que interessante. Sabe como que você faz isso? Com respiração e física. Isso é chamado de quantidade de movimento. O impulso, que é a quantidade de movimento, é a massa vezes a velocidade. Quanto maior a velocidade... A engenharia aí, né, agora, olha aí, ó. Quanto maior a velocidade, maior o seu impulso, maior essa quantidade de movimento. E como você tem propagação desse movimento, dependendo da forma que você bate no seu primeiro tijolo e a respiração que você coloca para você fazer aquilo ali, você acaba quebrando o último ao invés de quebrar o primeiro. Olha que tem mais doido. Olha como que a nossa respiração, olha o poder da nossa respiração, gente. É uma coisa fora do comum. Acontece muito quando você faz essa respiração, pode ser que às vezes você se sinta até meio tonto. Sabe por que a gente fica tonto? Porque a gente tem um excesso de oxigênio muito grande no nosso organismo. Porque a gente não está acostumado a respirar daquele jeito. Quando você respira, a parte benéfica é tão grande, a quantidade de oxigênio é tão grande que você pode ter, às vezes, eu fiquei um pouco tonto. É normal de acontecer. Olha no nosso dia a dia. Né? Para e pensa se você respira durante o dia todo dessa forma. Não respira, gente. A gente não respira. Eu também não. Né? Falta. Então, assim, e outro detalhe. Se a gente conseguir fazer um pouquinho dessa respiração todo dia, faça um pouquinho de manhã, faça um pouquinho à tarde, faça um pouquinho à noite. Gente, as crises de ansiedade que a gente tem vai se reduzir de forma grandiosa. E elas vão reduzir mesmo. Então, assim, se é possível fazer, se é uma coisa tão simples que eu posso fazer, por que não fazer? Né? Faz o teste. Vou deitar à noite, vou dormir. Não tô com sono, tô com insônia, não consigo dormir. Tô pensando, meu cérebro tá trabalhando aquele monte de coisa, não consigo dormir. Faz a respiração.
deitadinho na sua cama lá, bota a mãozinha, né, pra cima lá, com a palma voltada pra cima, deitado mesmo, tá debaixo do cobertor, e começa a fazer respiração. Faz 15, 20, 30 sessões de respiração pra você ver o que vai acontecer. Como que você vai relaxar e como você vai dormir como se nunca tivesse dormido antes. Funciona. Né? Então, assim, tá aí a explicação de como é, tá aí como sair, né? E sair da ansiedade é um passo enorme para a felicidade. Porque a ansiedade, gente, é terrível. Quem já teve, quem, né, já viu alguém que teve, é terrível, gente. Né? São crises horríveis. É doloroso para quem tem. Né? E às vezes as crises são bem abruptas mesmo, né? Então, se a gente conseguir fazer isso aí, a gente resolveu mais um problema que a gente tinha resolvido. Já falamos de gratidão, já falamos do perdão, agora estou falando da ansiedade, da possibilidade de a gente resolver o problema da ansiedade, que não vai te levar para um caminho onde você tem felicidade, evidentemente. E cortando isso, anulando, mitigando, de forma a reduzir abruptamente essas crises, vai trazer uma sensação de saciedade muito grande para a gente. Isso não exclui a possibilidade de resolver o evento, certo? De resolver o evento. Dependendo de como for o evento, do tamanho que for, da sua capacidade de autoconhecimento e autodepuração, você vai conseguir se libertar disso se você buscar esse evento, trazer à tona no momento que você vive e falar assim, ó, lembra do perdão que eu falei com vocês? Qual que era uma chave para a gente perdoar? Era olhar para a pessoa hoje e pensar nela pequitinho quando ela nasceu, né? Que é aquele bebezinho bonitinho, né? Então, se eu tenho essa capacidade de trazer isso para o momento e fazer com que isso gere efeitos positivos no momento que eu estou vivendo, beleza, cara, você consegue resolver. Agora, se realmente tem marcas, de repente você nem sabe, né? Sei lá, se está passando por um momento, aí você pode com certeza, de repente, precisar de ajuda para resolver isso aí, tá? E é o melhor dos mundos, né? Você resolver justamente o evento para que você não tenha mais essas crises. Mas, se é uma coisa que não é todo dia, não é uma coisa periódica, resolver através da respiração aí seria realmente o melhor dos mundos. Tá bom? Então, temos essas possibilidades aí. Gente, então como é que é a respiração então diafragmática? Então, eu vou fazer... Desculpa, gente. Vou fazer a inspiração, o meu peito expande, diafragma contraído. E quando eu solto, na expiração, o meu peito contrai, o diafragma fica relaxado. Gente, isso aqui resolve muita coisa, mas muita coisa. A questão é que é tão simples que a gente fala assim, ah, será? Né? Será? Será? Se a gente começar nesse será, lembra que eu falei com vocês lá do Tonho? Qual que foi o problema do Tonho? O problema do Tonho foi que ele recebeu lá uma crítica de um funcionário, de um colaborador, né, dele, e aí ele fez o quê? Ele levou para a vida pessoal, ruminou aquilo e aquilo se transformou em quê? Em pensamentos negativos depois. E gerou um estresse absurdo, não foi? Mesma coisa, gente. Se a gente ficar ruminando, a gente ficar pensando assim, será que dá certo? Será que vai? Será que não vai? Gente, não adianta. É fazer, é testar, ir lá, entendeu? Acreditar no que vai acontecer. Tá, depois o papai lê pra você, tá? Então, assim, tem que acreditar, tá, gente? É uma das formas também da gente resolver nossos problemas. Não adianta nada você ter o melhor remédio, tá? E você não acreditar no que você está tomando. Né? Em contrapartida, né, a minha mãe conta uma história, né, que ela fala o seguinte, acho que não sei se já contei aqui, gente, se eu contei, vocês me desculpem, porque é muita coisa, eu acabo esquecendo. Mas, por exemplo, a senhora saiu de casa para buscar um remédio para o filho que estava doente em casa. E aí ela chegou no rio, a ponte tinha caído, tinha chovido muito. E aí não tinha como ela atravessar para ir buscar o remédio. O que ela fez? Ela foi lá, raspou um pedacinho de um barco que estava lá, tirou aquele pozinho, o pau da barca, e levou aquilo para o filho. Chegou lá, ela colocou aquilo ali na água, deu para o filho tomar, e o filho começou a melhorar. Né? Minha mãe fala, mais vale a fé do que o pau da barca. Né? E é isso que acontece, é acreditar no que você está fazendo.
Porque se você não acreditar, quem vai acreditar? Concorda? Se a gente não acreditar na gente, se a gente não se amar, se a gente não gostar da gente, se a gente não achar, né, a pessoa mais foda do mundo, quem vai achar a gente? Quem vai achar? Ninguém vai achar mais, não. Né? Então eu preciso acreditar no que eu estou fazendo, que vai dar certo. Tem técnica científica para isso, respaldo científico. Não é uma coisa que tirar da cabeça, ah, não, tira, faz aí, não. Não, não é nada disso, né? É realmente ciência mostrando que funciona, que tem possibilidade de você resolver esses problemas aí, tá? Eu não sei se você tem acompanhado, eu acompanho porque eu tenho criança pequena, né? Mas aquele tal de tralalá, não é isso? É um negócio disso aí, tralalá, eu sei lá. É uns trem que tá aparecendo em inteligência artificial e que tem lá uma parte que é horrível, né? Que eles falam de uma bailarina assassina, né? E as crianças estão reproduzindo isso de uma forma absurda. Absurda. E eu tava vendo uma psicóloga falar sobre isso, né? O efeito de recompensa, a dopamina que você tem, por exemplo, nessas crianças quando começa a ouvir esse negocinho e fica na cabeça delas. Me parece que tem um crocodilo lá, que não sei o crocodilo, não sei o que eu nem sei o que é isso, mas a gente fica sabendo que ele tem filho pequeno. E esse crocodilo, na verdade, é uma é uma metáfora de um avião, por exemplo, jogando bomba nas crianças da faixa de Gaza, gente. É um absurdo um negócio desse. E sabe o que é o pior? As crianças estão bebendo dessa fonte. Se você deixar, fica lá no YouTube, por exemplo, vendo essas tranqueiras, o que isso vira? Isso é uma mensagem subliminar absurda para a criança. E a criança, nessa fase da vida dela, ela não sabe ainda, né? Até onde eu posso ir. Ela não tem uma capacidade ainda de discernimento 100% daquilo que é bom e ruim. E aquilo fica na cabeça. A gente não tá vendo aí criança aí, gente, adolescente morrendo com um desafio idiota da internet. E o cara chega lá e fala assim, gente, toma desodorante, a pessoa bebe, morre, cara. Ô, gente, pelo amor de Deus, velho. Né? E tá acontecendo, por quê? Essas pessoas são tão maléficas, maldosas, que elas criam essas coisas porque elas sabem que já vai mexer com o comportamento das crianças. Né? Então, assim, um absurdo. Da mesma forma, a gente que é adulto. Né? Então, assim, tem adulto hoje, por exemplo, viciado em celular, que é quase uma droga, né? Eu tenho uma fazendinha lá na minha cidade, Lavras, por exemplo, que tem gente lá que é internado por causa de celular, cara. O cara é viciado em celular. Não consegue largar o celular um minuto, né? E a recompensa que isso aqui traz, né? A recompensa que isso aqui traz é um absurdo, né? Quem nunca mandou uma mensagem no WhatsApp ficou esperando aparecer aquele digitando lá, né? Para você ver que a pessoa estava respondendo. Isso é dopamina, isso é sistema de recompensa, tá? Então, assim, precisamos entender, tá? Já falei sobre isso, precisamos entender que nós somos únicos, nós somos exclusivos, mas nós somos muito pequenos em relação ao universo. É sempre isso que é importante pensar, né? E que o que a gente vai fazer vai dar certo, tem que confiar que vai dar certo. Indispensável do mundo inteiro estar contra a minha posição, mas eu tenho que ter a perspectiva, né, que realmente vai dar certo. Tá? Existe um efeito chamado efeito manada, eu não sei se vocês já ouviram falar, e tem um experimento muito interessante, né, que eles fazem o seguinte, o cara entra no elevador, e ele tá com capacete de moto, e aí quando vai parando nos andares, todo mundo que entra no elevador coloca o capacete na cabeça. E aí qual que é o desfecho da história? O cara que tava sem o capacete na cabeça faz o quê? Põe o capacete na cabeça. Sabe por que põe o capacete na cabeça? Porque a pessoa, ela é tão, como é que chama isso, gente? Ajuda numa palavra aí, velho. Não é incapaz, perdi a palavra, sumiu a palavra da minha cabeça. Mas ela é uma pessoa tão assim, ela é despreparada psicologicamente, que qualquer coisa ganha ela. Então, todo mundo entrou, começou a colocar o capacete, ele tá com o capacete no chão, ele faz o quê? Opa, vou colocar também, ué. Todo mundo tá colocando, e aí você vai lá e faz o quê? Coloca o capacete. Aí você, por que você colocou? Ah, não sei. Não é isso que está acontecendo hoje? Olha se não é isso que está acontecendo hoje. Olha se não é isso que está acontecendo com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, gente. Por quê?
Entendeu? Como que a gente tá deficiente psicologicamente dizendo, emocionalmente falando. Absurdo um negócio desse, né? É igual eu já falei pra vocês de bullying, né? Eu era macarrão da Santa Casa, eu era tocha humana, sabe? E nem por isso a gente brigava, você também é isso, e ficava por aquilo mesmo, né? Como que a nossa geração tá fraca, né? As pessoas estão ficando, parece que as gerações vão passando, parece que as pessoas vão ficando mais fracas, não dá para entender por quê, né? Então, assim, acredite, né? Se vai fazer, acredite, vai dar certo, né? Você vai conseguir resolver o problema e vai dar tudo certo. É assim que a gente tem que pensar. Indispensável do mundo tá contra, tá bom? Bom, gente, então assim, é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? É uma ferramenta extremamente importante. Eu uso, né? Uso bastante, bastante mesmo, tá? Inclusive na universidade, às vezes na minha sala mesmo, né? Eu tô lá lutando comigo, relutando comigo, porque faz diferença. Às vezes você tá ali sentado na sua sala, na sua mesa, você bota a mãozinha para lá, respira mais devagar, sabe? Pensa na sua respiração, né? Pensa no ar percorrendo, sabe? Todo o seu corpo. É pensar, né? E fazer com que aconteça, né? E, gente, resultados são impressionantes, tá? Eu posso garantir para vocês que quando a gente começa a fazer, a gente assusta, porque como eu disse, né? As coisas parecem ser tão simples, né? Mas é o simples que funciona, né? O rebuscado não adianta, que não vai resolver, tá? Bom, então assim, por hoje é isso. Eu queria ouvi-los aí, né? Se vocês têm alguma coisa a dizer, se vocês queriam comentar alguma coisa a respeito da aula, a respeito de qualquer outra coisa. E aí, pessoal? Muito boa aula, professor. Muito boas dicas. Eu queria ter escutado elas no final de 2023, que foi quando eu comecei a ter as minhas crises de ansiedade. Ficar bem perturbadinha, mas agora, graças a Deus, eu já sei lidar com os sintomas e graças a Deus também já tem muito tempo que eu não tenho crise de ansiedade. Perfeito, tá vendo aí? E agora com essa dica, então, agora que você vai trabalhar mesmo. Faz um pouquinho todo dia. Você faz ali 4, 5 respirações de manhã, 5 de tarde, 5 de noite, sabe? O tanto que melhora. Gente, parece. Não, não parece não. Aí é científico, né, gente? Não vamos falar que parece, não, porque parecer é muito feio, né? O seu organismo muda. A sua energia vital que você tem, ela é restabelecida de uma forma absurda. Ciclo de Krebs, gente. Cadeia de transporte de elétrons, 64 ATPs. É isso que está acontecendo no nosso corpo, né? E de gorjeta, eu ainda controlo um problema de ansiedade, cara. Pô, né? E simples, né, cara? Não tô tomando nenhum remédio faixa preta, entendeu? Eu tô ali resolvendo meu problema, eu mesmo resolvendo meu problema, tô ali lutando e conseguindo resolver só com respiração, né? Então, faz a diferença, viu, gente? Pode ter certeza que faz. Mais alguém, gente? Eu achei interessante, como você falou, o comportamento das mãos. Eu vi uma vez aí a respeito de como cumprimentar as pessoas, né? As pessoas, uma forma de cumprimentar, às vezes o cara pega virando sua mão para cima, bate, põe a mão no ombro. Tudo tem um significado, né? Tudo tem, assim, aquela visão de como é a pessoa pelo seu cumprimento. Aí quando você falou a respeito sobre as mãos, aí eu lembrei um pouco também disso aí. Não me lembro ao certo aí qual são as definições, mas tem sim um sentido. As mãos, gente, eu acho que as mãos é um dos órgãos muito abençoados que a gente tem, né? Porque a mão eu posso ajudar e posso empurrar para dentro do buraco, né? E a mão é uma coisa que ela traz muito do que a gente é, da forma que a gente pensa, né? A gente vai ver depois lá em linguagem corporal um pouquinho, né? Depois mais para frente. E aí vocês vão ver muito isso, né? A pessoa que cumprimenta pega a sua mãozinha assim, ó, né? Tem aquele que pega já com o dedão aqui em cima, né? Tentando intimidar.
Então, assim, cada situação dessa reflete uma coisa. E você pega de cara, bicho. É muito fácil, sabe? E assim, vocês vão ver que são coisas que a gente acaba virando um hábito na vida da gente. Então, hoje em dia, né, quando eu vou, sei lá, quando eu estou em qualquer lugar, num ambiente familiar, num ambiente que seja de uma festa, alguma coisa, você pensa nas posições, na forma que o seu corpo tá, sabe, se entregando naquele lugar. Porque diz muito, gente. É uma coisa assim. Nosso corpo fala, na verdade, né? Às vezes mais do que a gente. Né? Então, faz uma diferença muito grande. Pessoa que tem, às vezes tem problema de tireoide, né? Às vezes é uma pessoa que engoliu muita coisa, não digeriu muita coisa, né? Engole e fica naquela situação. E a gente tem os tipos de pessoas, né? Esquizoides, a gente tem pessoas orais, a depender aí né, da fisionomia indica muito, né? A gente tem pessoas, as próprias masoquistas, né? Então cada pessoa ela se comporta de uma forma diferente. E a gente olhar para as pessoas com olhar, né, com esse olhar de leitura, gente, eu não sei, a gente vai acostumando com isso, parece que é uma coisa normal. Então você já chega perto das pessoas, você vai conversar, você já sabe quando você faz uma leitura, a gente acaba fazendo sem querer, né? Porque vira um hábito mesmo, você começa a trabalhar aí, você começa a gostar e aí você começa a pensar, né, a respeito disso e colocar em prática, tá? Realmente, Wilson, as mãos elas são importantíssimas, viu? E ó, virar para cima, né? Virar para cima, nunca para baixo. Mãozinha para cima, tá? O que mais, gente? Hoje nós temos até um tempinho, né? Acabei até a aula mais cedo hoje. Hoje é você que tem que falar, não sou eu mais não. Senão tá todo mundo reprovado. Vou colocar lá 0 de nota. E o povo ainda matou a aula hoje. O povo ficou com medo da aula hoje. Não sei não, né? E aí, gente? Fechamos? Ninguém mais quer falar nada? Bom, gente, então é isso, né, que eu queria passar para vocês hoje. Mais uma ferramenta que a gente tem para a gente alcançar essa felicidade. Eu até botei 2 artigos para vocês lá. Eu fico lendo os artigos, né? Aí eu coloco lá para vocês. Mais um estudo de Harvard que foi feito, dizendo que o que traz felicidade não são as coisas materiais, e sim os relacionamentos nos quais a gente se envolve com as pessoas que a gente se envolve, né? E relacionamento a gente sabe como é que é. Relacionamento é um espetando o outro. Tem outro jeito? Não. Né? Então, esse é o caminho da felicidade, né? Alegria momentânea todo mundo tem. E seja lá com o que for. Mas vocês têm mais uma ferramenta, né, que vocês podem usar para tentar resolver, né, esse problema aí da ansiedade. Tá? E aí, consequentemente, nesse pacote todo que a gente falou até hoje, até aqui, nossa senhora, tem ferramenta demais, né, para a gente trabalhar, para a gente buscar essa felicidade, tá? Não tenha dúvida disso não. É só colocar em prática agora, né? O caminho a gente já sabe. O negócio agora é colocar em prática e fazer acontecer para a gente ver essa felicidade aparecer aí, né? Então, eu acho que é isso aí mesmo. Bom, gente, então é isso. Acabamos hoje exatamente no ponto, 20 horas e 40 minutos, né? Agradeço vocês aí pela aula. Eu vou parar a nossa gravação e aí